A paz de Cristo, irmãos, amém? Glória a Deus, é muito bom, é bom demais, né? Ver o quanto essa igreja cresceu. Eu estava conversando ali com o pastor Cláudio, eu preguei aqui tem algum tempo, e aí eu falei para ele assim, rapaz, a igreja ela está diferente, né? Quando eu digo que a igreja cresceu, eu não estou falando numericamente, não é isso. Eu estou falando nessa busca, nessa intensidade que os irmãos têm buscado a Deus. E aí, como eu fui edificado, eu falei, caramba, e a gente vai se alimentando também, né? A gente vem para cultuar, a gente está aqui para cultuar. E aí você vai vendo essas modificações e eu percebo o quanto Deus, de fato, tem sido generoso, o quanto os irmãos têm sido instrumento nas mãos dele para a edificação desse lugar, amém? E que seja assim, Deus abençoe a juventude. Olha, eu fiquei ali bebendo dessa água, né? Parabéns, pastor Cláudio, pelo trabalho. Vinícius, cadê o Vinícius? Vinícius já deve estar fazendo alguma coisa, está ali, né? E líder de jovem não pode ser muito certo, não tem jeito, né? Eu sempre fui muito diferente. Você vê que assim, eu estudei com o pastor Cláudio, nós estávamos no seminário, ele foi muito generoso quando falou assim, olha, aonde estava o Enessando tinha ali uma roda de bagunça. E a gente fazia uma bagunça assim, não tem jeito, meu perfil sempre foi esse, para trabalhar com jovens. Eu falo com a galera lá na igreja, e onde eu estou, que a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo, né? E eu posso dizer que eu sou uma das coisas loucas que Deus chamou. E tem dado certo. Sabe, eu tenho colocado a minha vida diante do Pai e eu tenho visto jovens e adolescentes se rendendo ao Senhor. Isso tem sido uma bênção, uma bênção. Eu amo muito Cláudio, muito, muito mesmo. Nós tivemos ali 4 anos no seminário e o Cláudio tem aquele perfil, né? Ele sempre foi muito certo, né? Muito direcionado, muito focado. E eu olhava para o Cláudio, sabe? Assim, professor de seminário não quer saber, ele vai jogando a matéria e vai jogando o trabalho. Tinha momentos que a gente dizia assim, olha, nós reuníamos e dizíamos assim, olha, não dá para fazer tanto trabalho assim. A gente não tem tempo, porque a gente trabalha, cuida da família, trabalha na igreja e faz o trabalho de seminário. Aí chegava no dia de entregar o trabalho, o Cláudio conseguia. Era impressionante, né? A organização. E eu olhava para ele e eu falava assim, caramba, eu preciso pegar isso também. Porque é algo que vai edificar a minha vida num todo. E aí a gente no seminário conseguiu estreitar relacionamento de amizade, de irmandade, e durou até hoje, né? E tem tanto tempo. E isso durou, e eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por você. Obrigado pelo convite e por confiar a mim esse púlpito. Eu quero justificar aqui a ausência da minha esposa. Amanhã eu estou fazendo aniversário de casamento, nós estamos fazendo 13 anos de casado. Então nós íamos sair hoje porque amanhã, segunda-feira, fica difícil, né? E aí surgiu o convite. E aí eu falei, Monique, olha, o Cláudio convidou aqui para estar lá. E aí ela olhou para mim e eu falei, poxa, ele já fez um convite anteriormente, não deu. Ela falou, não, tudo bem, não tem problema. E ela aproveitou para cumprir um plantão no trabalho, então ela não pôde vir, né? Meu filho também, eu tenho um filho, Lucas, de 11 anos, é o carinha que eu amo demais da conta. E eu tenho certeza, obrigado, querido, que numa próxima oportunidade eles estarão aqui. Eu tenho um tema aqui que os irmãos me deram, né? E é justamente o tema desse congresso, meu primeiro amor. Meu primeiro amor. E aí eu pensei em tantas coisas. Pensei no período da minha conversão, no início da minha caminhada cristã, o quanto eu era empenhado. Pensei em algumas canções que faz alusão justamente a esse tema.
Uma que diz assim: eu quero voltar ao início de tudo. E aí eu fiquei pensando e refletindo sobre essa questão, porque é muito bom, irmãos, nós estarmos aqui desfrutando, talvez parcialmente, desse reino, que é o reino de Deus. Porque nós iremos desfrutar desse reino em sua totalidade quando estivermos no céu. Mas eu sempre aprendi que, enquanto cristão, acreditando nesse mundo espiritual, nós temos o poder de trazer o reino para onde nós estivermos, amém? Porque quando a gente canta, que bela canção foi essa do final? Quanta intensidade, eu queria cantar essa canção no final, tá ok? Vamos deixar alinhado. Que expressão, como é bom a gente rasgar o nosso coração, porque isso é reino. Porque isso é reino, isso mexe com a nossa vida, com a nossa alma, com o nosso coração. Não tem como, irmãos, nós sairmos daqui. Ei, agora sim. E aí, quando nós estamos nessa atmosfera, eu chamo isso de reino. Aí eu me fiz uma pergunta, eu falei assim: caramba, como é que eu faço para que esse reino chegue até a vida do outro? Como é que eu faço para que esse reino? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o reino de Deus está dentro de nós. Esse reino. Em Lucas 17, parte B, diz que o reino de Deus está dentro de nós. E de acordo com Romanos 14, 17, eu não vou aqui ler um texto e explorar todo esse texto. Eu vou ler alguns textos aqui. Então, para os irmãos ficarem atentos e se puder colocar ali, não tem problema, tá legal? E a gente vai desenrolando assim a mensagem, tá ok? O reino de Deus, de acordo com Romanos 14, 17, vem dizendo que é paz, juízo e alegria. Como eu faço, irmãos, para que esse reino chegue na vida do outro? Qual é a forma? Como eu posso ser instrumento de Deus para que isso aconteça? E é interessante que quando vem dizendo aqui que é paz, não é uma paz qualquer. É uma paz que excede todo entendimento, irmãos. É uma paz que não é uma paz que a humanidade, de uma forma geral, está pedindo: olha, eu quero a paz mundial. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma paz que só nós que somos espirituais iremos entender. É uma paz, irmãos, que a gente pode estar dentro de uma situação muito difícil. Nós podemos estar dentro de uma realidade difícil demais. Mas entendendo que o reino de Deus está dentro de nós, ainda assim, a gente fica em paz. A Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e nós somos espirituais, amém? E é por isso que o mundo está desabando, e a gente tem paz dentro do nosso coração. Porque é o reino que está dentro de nós. E o texto vem dizendo: olha, não é uma paz qualquer, é a paz que o Senhor dá. É aquela paz de quando Jesus encontrava com os discípulos e dizia assim: paz seja convosco. A igreja sendo perseguida, ele dizia assim: olha, paz seja convosco. Aí vem dizendo que não é só paz, é juízo também. E o juízo é o direito de me tornar cidadão do céu pela fé no Cristo. Olha que interessante. Porque eu não mereço. Olha que juízo é, irmãos. Eu não mereço ter acesso ao Pai. Mas pela fé no Cristo, Ele me justifica. Então assim, não existe acusação. Aí o texto vem dizendo que também é alegria. Que alegria é essa, irmãos? É a alegria que jorra do trono de Deus, amém?
Porque nós até podemos ficar tristes, mas somos alegres. Porque essa alegria vem do Pai. E eu estou falando que isso aqui é reino. Isso aqui nós encontramos nessa atmosfera aqui, irmãos. Só que isso não pode ficar só aqui. Mas aí, Alessandro, o que isso tem a ver com esse amor? Com esse meu primeiro amor? É porque talvez, irmãos, precisemos voltar a esse primeiro amor para que esse reino chegue até o outro. Irmãos, se a igreja só cresce, por que tanta violência? Por que tanta morte? Por que tanto feminicídio? Por que tanto suicídio? Por que tanto ódio? Se a igreja cresce, irmãos, talvez a gente tenha deixado esse primeiro amor em algum lugar. E talvez a gente precise voltar a esse primeiro amor, irmãos. Porque talvez algumas situações já tenham se tornado comuns para a nossa vida, sabe? Assim, a gente já se acostumou. Só que a gente tem uma palavra que gera vida, irmãos. Eu estou falando desse reino. E aí, como fazer para que esse reino chegue até a vida do outro? Eu estou convencido, irmãos, que só através do amor. Só através do amor. É só esse amor que me motiva. Eu chego a essa conclusão quando eu leio Mateus 22, 37 ao 39. Quando eu leio esse texto, eu chego a essa conclusão. Esse texto aqui, na verdade, é o resumo dos 10 mandamentos. Esse texto aqui de Mateus 22, 37 a 39 é o resumo dos 10 mandamentos, que diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só o que vem dizendo o texto: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos aqui, irmãos. Eu reduzi os 10 mandamentos em 2. Porque em Êxodo 20, a partir do versículo 3, faz menção a esses mandamentos. E aí, a gente vai perceber que existe a expressão aqui de um amor vertical e um amor horizontal. A gente vai perceber, irmãos, que os 4 primeiros mandamentos, ele faz alusão, ouçam bem, os 4 primeiros mandamentos, eles fazem alusão a um amor vertical, do homem para com Deus. Aí vem dizendo assim: não farás para ti imagem esculpida, não te encurvarás diante delas, não tomarás o nome do Senhor em vão, lembra-te no dia do sábado, expressão do meu amor para com o Pai, o meu amor vertical. E os 6 últimos, eles fazem alusão a um amor horizontal. É interessante que faz o formato de uma cruz, já perceberam? Olha aí, os 4 primeiros, amor vertical. Os 6 últimos, amor horizontal. E a gente resume aqui, irmãos, o que é interessante é que a gente resume os 10 mandamentos em amor. Que diz assim: honra teu pai e tua mãe. E como a gente está em congresso de jovem, eu não posso passar batido por isso. Amém, pais? Então eu preciso parar um pouquinho. Teve um jovem que disse assim para mim: pastor, eu não vou honrar meu pai e minha mãe, não. Eu falei: mas por quê, rapaz? O que está acontecendo? Ele falou: não, porque eles não são cristãos. Eu falei assim: rapaz, mas não interessa.
A Bíblia não vem falando, honra teu pai e tua mãe se eles forem cristãos. É isso que vem dizendo o texto, irmãos? O texto vem dizendo, honra teu pai e tua mãe. E ainda tem promessa. E a expressão de amor. Eu sei o que é isso. Eu sei que em alguns momentos é difícil pra caramba. Nossa, minha mãe quando brigava comigo, eu preferia que ela me desse um tapa. Porque mãe quando briga não é fácil não. Olha, a mãe, ela vai lá, ela briga. E ela volta para fazer alguma coisa. Mas aquilo fica no coração dela. Não pensa você que acabou, que a bronca vai terminar ali. Ela volta e fala a mesma coisa, de uma outra forma, mas fala a mesma coisa. E não acabou, e ela volta e fala de novo. Tinha dia que eu falava assim, mãe, me bate, dá vontade de, sabe, me bate, porque bateu, extravasou, acabou. Não, e mãe é assim, é porque é amor. É amor, eu vejo a minha esposa falando com meu filho, ela fala 1, 2, 3, e vai falando. Eu vejo a cara dele, a cara que eu fazia quando tinha a idade dele. Sabe o que é isso? É amor. Amém, irmãs? A gente fala por amor. As irmãs, as mães, elas falam porque amam. Porque não existe ninguém nesse mundo que te ame mais do que sua mãe, do que seu pai. E aí não adianta. A gente vai precisar ouvir. Até hoje eu ouço. Gente, eu vou fazer 40 anos, meu Deus do céu. Chego na casa da minha mãe, ela quer brigar comigo dizendo que meu filho está tão magro. Eu falo, tá bom, mãe. Ela tem tantos pontos comigo que ela pode falar o que ela quiser. Porque eu sei que é por amor. Eu sei que é por amor. E olha, gente, eu sei bem do que eu estou falando, eu falo tanto da minha mãe, porque eu não tive uma figura paterna. Então eu sei do que eu estou falando. Eu não sou um filho do divórcio, eu não sou fruto do divórcio. Tem muitos jovens que são fruto do divórcio, que já é doloroso pra caramba. Eu sou filho bastardo. Na verdade, minha mãe se relacionou com meu pai era casado e nasceu eu. Então não tive uma figura paterna ali. E olha, o quanto eu sofri com isso. O quanto foi difícil o processo de infância, adolescência, juventude. Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí eu tive encontro com Cristo. E aí eu olhava para algumas famílias na igreja, olha a responsabilidade que nós temos. Existem jovens e adolescentes olhando para vocês, tendo vocês como referência. Por isso existe uma responsabilidade muito grande sobre nós. Eu ia para a igreja e eu chorava, eu dizia para Deus assim, poxa, será que um dia eu vou ter uma família como a família tal? Como aquela família? Será que um dia eu vou me casar e ter uma família certinho, sabe? Olha o meu pensamento, eu era um adolescente, jovem, e tinha esse pensamento. E Deus me deu uma família linda, olha, uma família linda. Uma família linda. Eu sempre agradeço a Deus pela minha família, sempre. Só que esse afastamento com meu pai, depois que a gente conhece a verdade, a gente precisa viver essa verdade, amém, irmãos? Não tem jeito. Eu não sou mais ignorante. Meu pai era. Eu já não. Eu conheci a verdade. Eu conheci a palavra de amor. Eu conheci esse amor do Pai que foi estendido a mim. E aí eu falei assim, eu decidi perdoar o meu pai. Decidi perdoar o meu pai. Olha, foi decisão. E eu reuni os jovens. Olha, esse momento aqui é fantástico por isso. Eu lembro da minha adolescência e juventude que o ministério era uma válvula de escape.
Eu estava lá com eles, eu não estava pensando numa opção de besteira, eu estava ali, eu estava envolvido. E aí, nesse envolvimento, eu cheguei para a galera e falei assim: poxa, orem por mim, porque eu vou falar para o meu pai que eu amo. Gente, olha a minha decisão. Além de decidir perdoar o meu pai, agora eu ia dizer para ele que eu o amava. E é fácil fazer isso? Claro que não. E eu marquei, pedi oração, o pessoal jejuou, orou, sempre tem uns mais fervorosos, né? E aí, olha e tal, a gente está em oração, eu fui, marquei com meu pai, a gente almoçou junto, tivemos um momento bacana, e aí, estava se aproximando da hora de ir embora, e eu falei: ó, pai, então tchau. Aí fui, aí chorei dentro do ônibus, fiquei triste pra caramba, e poxa, falei: olha, eu não sou digno, né? Gente, esse primeiro amor é fantástico. E aí eu chorei e falei: poxa, eu me acovardei. E aí eu falei com o pessoal: não, vai ter outra oportunidade. Marquei de novo com meu pai, irmãos. E eu estava mais fortalecido agora. E eu marquei com ele, e para bater um papo, conversei e tal, não sei o quê. Quando a gente estava indo embora de frente para o carro, assim, eu falei: pai, olhei no olho dele e falei assim: o senhor sabe que eu te amo, né? Nossa. Ele grandão, cheio de armadura, ele desmontou e disse assim: eu também te amo, nego, eu também te amo. E a gente se abraçou e foi uma atmosfera fantástica. Você sabe, isso é fantástico. Por quê? Porque eu entendi, irmãos, olha, percebam, a gente está falando de amor, eu entendi que aqui eu tinha que honrar o meu pai e a minha mãe, eu tinha que amá-lo, e essa foi uma decisão. Aí hoje, olha que interessante, irmãos, hoje vai eu, meu filho, e aí a gente vai ter um momento com meu pai, e aí eu vejo ali 3 gerações, aí de vez em quando eu me afasto, e o meu pai é carinhoso pra caramba hoje, né? Aí ele pega meu filho, ele joga pro alto, ele faz isso, fala aquilo, aí eu fico super emocionado, e eu falo assim: caramba, Senhor, olha o teu amor ali, olha o teu amor ali, pai. Um dia eu entendi a tua palavra, e se eu não tivesse tomado essa atitude, irmãos? O relacionamento que eu vejo hoje, o meu filho com meu pai, e o diabo às vezes ele tenta nos aprisionar em algumas coisas, que a gente precisa entender esse amor. Quando a gente entende esse amor, cadeias são quebradas, amém? É isso que acontece. E aí, a gente ainda está falando, irmãos, dentro da mensagem, esse amor vertical, falei os 4 primeiros, e falei, agora eu comecei a falar dos 6 últimos mandamentos. Comecei aqui: honra teu pai e tua mãe, não podia passar, porque a gente está em congresso de jovem, então eu dei uma pausa. Aí o texto continua: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. A gente vê a expressão aqui de um amor horizontal. Eu resumo aqui, irmãos, o Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento a gente resume nos 10 mandamentos, então eu resumo aqui o Antigo Testamento em amor. É a expressão de um amor vertical e um amor horizontal. E esse amor, o que é interessante, é que é para amar o próximo. Interessante que o texto diz assim: olha, ama o próximo como a ti mesmo. Não é isso que vem dizendo o texto, irmãos, que nós lemos? Ama o próximo como a ti mesmo. E aí, irmãos, a gente precisa lembrar que próximo é próximo. Ouçam, irmãos, próximo é próximo. Independe de cor, independe de classe social, independe, irmãos, de segmento religioso. Próximo é próximo, amém? É próximo. Independe da orientação sexual. Quantos jovens eu aconselhei com conflitos internos por conta disso? Muitos jovens, irmãos. E sabe o que eu aprendi? O que eu precisava fazer é amar. Eu não podia me colocar como juiz, eu tinha que amar. E assim, eu tenho histórias tão legais
mas um dia eu compartilho com os irmãos. Próximo é próximo, irmãos. A gente não pode ser seletivo se o texto não é. Nós é que escolhemos quem nós vamos amar, mas o texto vem dizendo, olha, ama o próximo como a ti mesmo. E próximo é próximo. E a gente precisa entender isso, a gente está falando de amor aqui. Eu chego a acreditar, irmãos, que esse reino que nós estamos falando, ele pode chegar até o outro através do amor, quando eu leio João 13, do 34 ao 35. O texto vem dizendo, para amarmos uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Aí então, olha que interessante, irmãos, nós seríamos reconhecidos como discípulos de Cristo. Caramba, que fantástico. Irmãos, esse texto aqui está dizendo, vou repetir, para amarmos uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Aí então, nós seríamos reconhecidos como discípulo dele. Caramba, que expressão de amor maior do que a de Jesus, gente. A gente tem exemplo aqui, ó, em Atos 2,45. Atos 2,45 narra uma história muito interessante. Vem dizendo que a igreja vendia tudo o que tinha e repartia com aqueles que não tinham absolutamente nada, irmãos. O que é isso? É amor, irmãos. Irmãos, o texto vem dizendo, a gente está falando da igreja primitiva, o início da igreja, estava tudo muito fresquinho, Jesus Cristo tinha morrido e a igreja surgiu aí. E essa primeira igreja, a igreja primitiva, o que acontecia era isso. Atos 2,45. Os irmãos vendiam o que tinham, aquele que tinha pouco vendia o que tinha, e repartia com aquele que não tinha absolutamente nada. Meu Deus do céu, que amor! E aí você vai ver em Atos 2,42, sobe um pouquinho, aí você vai ver como viviam os irmãos, como vivia a igreja. A igreja vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, talvez a gente precise voltar desse primeiro amor, hein? Talvez a gente precise, talvez esse seja um tempo aqui para a gente pedir ao Espírito Santo algumas direções. Porque a rotina da vida ofusca esse primeiro amor. São tantas notícias, é o trabalho, são os estudos, é a família. E talvez isso ofusque esse primeiro amor. Quando eu leio esse texto aqui, irmãos, da igreja primitiva, eu fico constrangido, viu? E a gente vai perceber, leia por favor esse texto de Atos, Atos 2, leia todo. Porque você vai entender. Sabe o que o texto vem dizendo? Se você for continuar, vem dizendo que a igreja caiu na simpatia do povo. A igreja, Deus acrescentava a cada dia mais. Meu irmão, não tem estratégia de crescimento. Nós líderes e pastores, a gente fica sempre antenado. Porque a gente quer que a igreja cresça. A gente quer que o reino avance. Então, a gente se utiliza de métodos de crescimento. Sabe qual é a estratégia de crescimento da igreja primitiva aqui, irmãos? O amor. O método de crescimento aqui foi o amor, irmãos. E aí eu fico constrangido. Isso me constrange, isso aponta algumas coisas dentro de mim ou na minha conduta de vida cristã que precisa ser revisto. Porque qual é a diferença, irmãos, que de fato nós estamos fazendo? Aonde nós estivermos. Eu vivo perguntando isso para mim, eu falo assim, poxa, caramba, será que de fato estou fazendo diferença no meu trabalho? Na minha família, será que de fato enquanto marido, eu tenho sido um marido com o que a Bíblia diz para eu ser? Um pai? Um cristão?
Eu li um livro do Ed René, chamado Talmidim. E nesse livro ele fala algo interessante. Ele diz assim, que Talmidim significa discípulo. E ele fala sobre discípulo de Cristo. E ele, em um capítulo, ele diz que nós somos pequenos cristos. E aí aumenta a nossa responsabilidade. A referência de Cristo que as pessoas terão, sou eu e você. Eu estou convencido, irmãos, que de fato esse reino só vai chegar até o outro através do amor. De fato, eu estou convencido disso. Eu tenho refletido cada vez mais sobre essa questão. Olha o que diz 1 Coríntios 13, do 2 ao 3. Primeira Coríntios 13, do 2 ao 3. Diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Eu posso ter os melhores dons, irmãos. Eu posso fazer o que for, eu posso me matar de trabalhar no ministério. Mas se a minha motivação não for o amor, nada disso se aproveitará. Você entende isso, amém? Nada disso se aproveitará. Esse é um tempo de reflexão, irmãos. Não só para os jovens, adolescentes, mas para todos nós. Eu, quando preparo algo assim, eu sinto muita inquietação no meu coração, porque Deus fala primeiro comigo, é óbvio. E sinaliza algumas coisas em mim que precisam ser mudadas. É quase que um filho, e a gente sente dores de parto. E eu percebo que quando a gente pede coisas assim para Deus, sabe? Coloca esse amor em mim. Eu quero ter esse amor, Pai. Sabe, esse amor, existem vários tipos de amores, né? Tem um amor eros, que é o amor de marido para mulher, de mulher para marido. Vem de erotização. O amor fíleo, que é o amor de amigo. Tem o amor ágape, que é o amor incondicional. Ele não condiciona a nada. E aí, quando a gente pede para Deus colocar esse tipo de amor em nós, a gente se depara com os nossos maiores desafios. Olha o que vem dizendo Mateus 5,43 até o 47. Quando a gente pede esse amor, que é um amor que pode promover o reino, que pode mudar a vida do outro, que Ele ponha esse amor em nós, a gente se depara com os nossos maiores desafios. E esse texto diz para amarmos os nossos inimigos, irmãos. Caramba, olha o que o texto vem dizendo. E o texto aqui agora não vem dizendo para amar o próximo, irmãos. O texto vem dizendo para amar o inimigo, aquele que persegue, aquele que maltrata, aquele que fala mal, aquele que não dá vontade de amar. Mas aí, a gente se depara com uma palavra que direciona a nossa vida, amém? Que diz para amarmos os nossos inimigos. Amar o amigo é natural. Amar o inimigo é sobrenatural. E é por isso que a gente precisa pedir isso para Deus mesmo. Eu não estou falando que é fácil, não. Mas é esse amor que precisa vir do Pai, que precisa vir do alto. Eu estou encerrando aqui a minha palavra. Eu já quero convidar aqui o Ministério de Louvor
eu quero encerrar e eu quero só finalizar com vocês sobre alguns exemplos aqui. Eu percebo alguns exemplos de amores. Alguns exemplos que a gente pode adotar para a nossa vida ou para a nossa conduta de vida cristã. E de amor cristão. Eu gostaria de lembrar aqui como Jesus nos ensina a amar. Na sua caminhada de 3 anos de vida, Jesus, ele nos ensinou a amar, irmãos. E a Bíblia é recheada de exemplos para isso. Jesus nos ensinou a amar quando ele se depara com Bartimeu. Lembra de Bartimeu? Quantos lembram de Bartimeu aqui, o cego? Bartimeu. E aí quando Jesus ia passando, e aí estava um cego, mendigo, que dependia das pessoas, vivia à margem da sociedade, ele vivia à margem da sociedade. E aí de repente Jesus está passando, e aí o cego, Bartimeu, talvez ele tenha explorado tantas coisas, tantos lugares, tantas pessoas, mas nada deu jeito, nada mudou a sua vida. Mas aí de repente Bartimeu, ele se depara com alguém que era o próprio amor. E aí ele olha e fala assim: caramba, eu já ouvi falar de Jesus, eu sei o que ele pode fazer, eu sei o que ele pode fazer, eu tenho ouvido o que ele tem feito. E aí quando ele vê a multidão, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas tentaram silenciar Bartimeu. Bartimeu, olha, o mestre tem mais o que fazer. O texto não diz isso, eu estou conjecturando. Bartimeu, ei, o mestre tem mais o que fazer. E o texto vem dizendo que ele ficou calado, irmãos. Ele gritou ainda mais, não é isso? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque ele sabia que Jesus era o próprio amor. Era o amor encarnado em pessoa, feito homem. E ele grita ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para. Gente, o que a gente pode fazer para despertar essa atenção do Senhor? Eu vejo um coração completamente quebrantado ali, sem máscara, sem máscara. O coração dele está rasgado naquele momento. E aí Jesus para, volta e diz assim: o que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você hoje: o que queres que eu te faça? O que você diria? Você, meu querido jovem adolescente, se Jesus perguntasse para vocês hoje: olha, o que queres que eu te faça? Quais são as angústias? Quais as tristezas? Porque tem adulto que acha que jovem adolescente não tem problema. Teve um dia, conversando, e eu chorando no telefone, falei com meu amigo: não vou sair porque eu estou com problema. Aí o meu padrasto diz assim: vem cá, você paga alguma conta? E nós sabemos das nossas angústias, de quando nós estamos sozinhos e nós choramos, de quando a gente vem para a igreja, está no convívio da juventude, porque aqui a gente encontra um refúgio. Então se Jesus passasse aqui e dissesse assim: ei jovem, o que queres que eu te faça? Porque Ele está aqui, porque a presença dele está aqui, porque a gente não está sozinho não, porque Ele disse assim: olha, eu vou subir aos céus, mas vocês não ficarão sozinhos, eu deixarei o Consolador, e é o Espírito Santo, e Ele está aqui passeando entre nós. E aí Jesus voltou e disse: o que queres que eu te faça? E a vida desse rapaz é mudado, sabe por quê? Por conta do amor, por puro amor, irmãos, por puro amor. E é interessante que a gente vai ver a caminhada de Jesus, irmãos.
Jesus, quando encontra com a mulher samaritana, ora, os samaritanos não podiam estar com os judeus, porque os judeus eram puros, não podiam se misturar. Eram os legalistas e religiosos da época. Eles não podiam estar com os samaritanos, porque os judeus eram puros. E aí Jesus, quando vai pegar água, encontra a mulher samaritana, ele pede à mulher samaritana água. E ele diz assim: olha, você sendo judeu, fala comigo, que sou samaritana. Aquela mulher, ela teve a sua vida mudada, sabe por quê? Porque ela foi inundada por tanto amor. A gente vê na história de Jesus, irmãos, uma prostituta, Maria Madalena, ora, prestes a ser apedrejada. E aí as pessoas estavam já com a pedra na mão, prontas para lançar a pedra, cheias de ódio. Cheias de ódio. Irmãos, o ódio não pode invadir o nosso coração no nome de Jesus. O que precisa invadir o nosso coração é esse amor, irmãos. É esse primeiro amor, irmãos. E aí, Maria Madalena, Jesus, os saduceus, os fariseus, a multidão, os religiosos da época. E aí, o que vamos fazer com ela? Jesus, ele muda a atmosfera do lugar. Ele não fala nada. Ele escreve na areia. As pessoas ficam em silêncio. E ele diz assim: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. As pessoas têm uma reflexão profunda de suas vidas. E a Bíblia vem falando que do mais velho ao mais novo, um a um foi saindo. Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Gente, depois disso aqui, quem foi Maria Madalena? Maria Madalena, onde Jesus estava, ela estava lá. Jesus ressuscitou, ela estava lá, colada com Maria, mãe de Jesus. Foi uma missionária, foi uma mulher excelente, um exemplo de cristã para todos nós. Por quê? Porque um dia essa mulher foi alcançada por tanto amor, um amor que ela nunca tinha recebido. Irmãos, as pessoas precisam receber esse amor de nós. Talvez a gente precise voltar a esse primeiro amor. A gente vê esse amor de Jesus com Zaqueu, ora, um cobrador de impostos. Mais uma vez os religiosos questionando Jesus: olha, você sendo Jesus, senta com um pecador. É com um pecador que a gente tem que sentar mesmo, ora. A gente não cantou aqui que nós somos luz? A gente não está pedindo para o Senhor nos encher? E é com eles que a gente vai fazer diferença. E aí, é interessante o constrangimento de Zaqueu. No final de tudo, quando ele está sentado e as pessoas estão acusando ali Zaqueu de ladrão, Jesus não diz nada. Zaqueu diz assim: mestre, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu restituo 4 vezes mais. A gente vê esse amor na cruz do Calvário sendo derramado por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui, amém? Vamos ficar de pé? É esse amor que inunda o nosso coração. É esse amor que vai transformar a nossa vida. É esse amor. Sabe por que tanto milagre? Sabe por que tanta transformação? É porque Ele nos ama demais da conta. Então deixa esse amor invadir o seu coração. Se esse amor está frio no seu coração, que ele aqueça novamente. Se você não foi alcançado por esse amor e não deu abertura para que esse amor entre no seu coração, permita que seja hoje o dia. Faça dessa canção a sua oração. Faça dessa oração
a sua canção.